Por que K-popers odeiam tanto vocais ao vivo? Oi, gente, eu sou a Evi e por aqui eu sempre trago atualizações e comentários dando a minha opinião sobre o que está acontecendo no K-pop. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o comportamento de alguns K-popers quando ouvem alguns vocais ao vivo, aproveitando a onda de hate que o Cat's Eye está sofrendo depois do Grammy. Apesar do Cat's Eye se apresentar como um grupo fora do K-pop, é inegável que grande parte do fandom delas e das pessoas que acompanham elas são K-popers, então elas estão sujeitas a ouvir comentários e a serem comparadas com idols o tempo inteiro. Nesse vídeo eu quero fazer mais um formato bate-papo, então não tem roteiro, e é mais a minha opinião sobre o que eu acho que está acontecendo, por que eu acho que elas estão levando todo esse hate e outros grupos que, parecido com elas, também levam hate toda vez que cantam ao vivo. No K-pop, a coisa mais comum que tem, além de sasaeng, é lip sync. É a gente ver idols que dublam a própria música enquanto dançam coreografias exaustivas. E tudo bem, a gente entende que as coreografias de K-pop são muito cansativas, porém, esse efeito gerou algo irreversível na geração agora, que a gente vê idols que debutam sem o menor treinamento vocal. Então tem idols que vão cantar a linha mais fácil do mundo, a nota mais fácil do mundo, estável, sentados e desafinam. Então a gente tem idols que não tem treinamento, que não tem capacidade de cantar sem desafinar, e a gente também tem idols que só sabem fazer lip sync, então nunca cantaram na vida uma apresentação ao vivo. Isso faz com que os fãs também estejam acostumados a ouvirem aquela voz autotunada e perfeita o tempo inteiro, de modo que quando eles ouvem uma voz ao vivo, já acham um absurdo, já acham feio, já acham horrível, já acham que desafinou, que estragou, que não tem mais jeito, sendo que é normal a voz humana ter falhas, ter desafinações, ter algumas ali afinações irregulares. Isso é perfeitamente normal, mas o ouvido de K-popers foi acostumado a estar sempre ouvindo aquela música autotunada, perfeita, aquele lip sync, e acha que seres humanos vão cantar exatamente igual a versão CD, dançando e fazendo pirueta. Um dos grandes grupos que a gente pode citar que foram alopradas, massacradas pela geração K-popers de autotune foi o ITZY. É claro que eu não estou dizendo que antes delas não tiveram outros grupos que foram massacrados também, mas o ITZY é um exemplo muito grande de grupo que é massacrado pelo vocal, e o ITZY tem uma vocal line boa. O que acontece com o ITZY é uma onda de assédio em relação a uma membro específica que cobram perfeição dessa membro, sendo que para a posição dela, ela tá suficientemente bem. Mas o ITZY é um grupo que você hoje em dia não pode elogiar o vocal, que já vão zombar, que já vão criticar, que já vão encher o saco, porque você não pode ter uma preferência pelo vocal de um grupo. Mas assim, o ITZY teve essa questão, elas têm essa onda massiva de hate, eu acho que dificilmente elas vão superar isso, mas o ITZY é um exemplo de um grupo bom de vocal, elas cantam bem, estavelmente bem, elas dançam perfeitamente bem, sincronizadas, tem uma amizade muito boa, elas como grupo, é um grupo muito bom, muito unificado, mas ainda assim cobram uma perfeição vocal que nunca vai existir, porque elas são seres humanos dançando coreografias exaustivas. Mas semelhante ao que aconteceu com Cat's Eye, aconteceu com o LE SSERAFIM no Coachella. Elas foram massacradas pela performance ao vivo, foi algo assim anormal, mas curiosamente elas conseguiram dar a volta por cima, diferentemente do ITZY. Eu ainda preciso formular uma teoria do que aconteceu com elas, porque que o LE SSERAFIM conseguiu sair daquela onda perversa de hate e o ITZY não, mas agora isso está acontecendo novamente com o Cat's Eye e não é de agora, não é só no Grammy. Outras performances do Cat's Eye, principalmente nas turnês, são gongadas, são alopradas pelos vocais, sendo que elas são seres humanos e as músicas delas têm uma quantidade muito grande de autotune. Se elas estivessem usando autotune no microfone, ainda assim ia ter muito hate. Então, assim, elas estão cantando ao vivo, no gogó, no pelo, dançando exaustivamente e ainda tem muitos comentários.
E eu não sou Mitzi, Fear Not ou Icon para defender esses grupos, eu só acho engraçado e no mínimo contraditório como K-popers cobram vocais excelentes de idols que são seres humanos. E aí quando você vai ver um exemplo de vocal, eles vão te dar uma performance que é puro lip sync. E assim, gente, só me dá vontade de sorrir porque K-popers não conhecem o que é vocal ao vivo, não sabem a diferença entre uma base, entre um playback, entre um vocal de apoio e ainda querem se achar vocal coach. E não, eu não tô aqui para dizer que eu sou vocal coach, que eu entendo tudo sobre canto, mas eu entendo as limitações dos seres humanos. Eu sei que é difícil sim, até fazer lip sync, gente, até mexer a boca enquanto você dança é difícil. Imagina cantar, ter uma voz estável, ter uma voz boa enquanto você dança é muito difícil. Eu sei que a indústria de K-pop tem uma cobrança muito grande por perfeição e é aí que eu traço a linha, porque eu vejo que fãs ocidentais acabam repetindo esse padrão, tanto de beleza, cobrando uma magreza anormal, cobrando cirurgia e beleza de idols e cobrando essa perfeição de talento em pessoas que são apenas pessoas. O que vocês acharam do desempenho e da performance do Cat's no Grammy e do desempenho e da performance do Le Sserafim no Coachella? Qual foi a estratégia que o Le Sserafim utilizou para limpar a imagem delas e qual será a estratégia que o Cat's vai usar? Quando eu estudar melhor esses casos que eu lembrei agora que eu tô fazendo uma relação, eu quero entender melhor o que o Le Sserafim fez e entender por que o ITZY até agora não conseguiu limpar a imagem delas. Mas como eu falei, eu sei que o Cat's não é K-pop, mas ainda assim a fanbase delas é majoritariamente K-popper, quem consome elas é majoritariamente K-popper, então acaba respingando, mas eu tenho muita curiosidade em saber como o Cat's vai lidar com isso, e eu espero muito que o Cat's o ITZY, que o Le Sserafim continuem crescendo, porque eu não apoio nenhuma onda de hate para nenhum grupo, apesar de não ser do fandom, eu reconheço que os grupos são talentosos, e eu quero saber de vocês qual grupo vocês acham que é o supra-sumo à excelência de vocal.